A minha cliente dessa semana, ela está reclamando de muitas dores na região da cervical, irradia para o braço, só que ela diz que piora muito quando ela tem algum aborrecimento em casa. Seja mínimo aborrecimento, até mesmo alguma arte que a criança dela faz, que deixa ela aborrecida. Ela é pigmentadora, tem movimentos repetitivos, o trabalho dela. Então, e ela está reclamando isso e ela disse que tem mais de 2 anos que ela tem esse problema. E até hoje ela não conseguiu alguém que resolva para ela. O que você pensaria como terapêutica de atendimento para essa paciente? No momento, eu fiz a avaliação, a palpação dos músculos da região da cervical, até, inclusive, ela me relatou que teve algumas dores muito fortes nessa região do músculo do trapézio superior. Eu encontrei alguns pontos gatilho, eu eliminei eles, só que ela sentiu, no tocar bem perto aqui desse ossinho da nuca occipital aqui, ela sentiu uma dor muito forte quando eu comprimi lá, quando eu apertei, fiz a digitopressão. Melhorou, mas ela disse que não parou. A dor dela é maior no pescoço ou aqui na região do trapézio? Maior aqui na região do trapézio. Aqui foi onde eu encontrei os pontos gatilho. Só que aqui, quando eu toquei aqui nessa região, ela reclamou de muita dor, só que aqui eu não encontrei nenhum tipo de nódulo. Aqui na região embaixo, aqui assim, tinha os nódulos. Só que ela sentiu mais dor aonde ele insere aqui na nuca. Na palpação aqui. Isso. Mas a queixa dela é aqui, no trapézio. Isso, exato. Aí eu fiquei dividida. Se estava aqui, por que ela tem tanta dor aqui, na onde ele está inserido? Entendi. Agora entendi. Entendeu? Entendi. É o seguinte, o que acontece? Quando a gente fala de shiatsu, né? Olha que interessante. Ela sente dor na região do trapézio, mas na palpação ela sentiu muita dor aqui, provavelmente no ponto vesícula biliar 20. Eu teria que te ouvir um pouco mais a fundo, fazer mais outras perguntas para a gente estreitar isso. Mas você me disse, a dor dela piora quando ela fica irritada com alguma coisa, às vezes até meio boba dentro de casa, mas ela se irrita, né? Isso. Ou seja, dentro da medicina chinesa, ela está com o meridiano da vesícula biliar pegando, né? Porque pelo pontinho, seria assim, aonde ela sentiu muita dor na palpação, seria nessa base da occipital, mais ou menos no meio? Do lado da occipital, assim, não meio, do lado. Eu digo assim, ó, tem o ossinho da occipital assim, sim, né? No pescoço, na cervical, né? Na cervical a gente tem o osso da septal. Se a gente pegar o meio da coluna até a ponta da occipital aqui, seria mais ou menos no meio, entre a coluna e essa ponta aqui. Então, a gente está falando do ponto VB20. Dentro do shiatsu, eu falo, o shiatsu, ele tem uma vantagem em relação à acupuntura, porque na acupuntura você precisa ser muito preciso no ponto, e a agulha da acupuntura tem calibres diferentes de agulhas, mais finas, mais grossas, mas é fato que a agulha tradicional que a gente usa aqui no Brasil é bem fininha, né? Então, a gente tem que ter uma precisão muito grande, e a vantagem que o shiatsu nos dá nessa parte
é que o shiatsu, a gente consegue ter uma margem diária maior para trabalhar o ponto do que como na acupuntura, né? E a gente consegue um efeito mesmo não sendo tão preciso no ponto, né? E aí, esse ponto que você está me falando, e ela sente dor aqui, não é? Nessa região do trapézio. Uhum. É o ponto seguinte, aqui, esse que eu te falei da hospital, é o ponto VB20, né, dentro do meridiano da vesícula biliar. E ela, você vê que a emoção dela, predominante que está piorando o quadro dela, é quando ela está tendo irritação por coisa pouca, não é? Sim. Então, ela por pouco, ela está se irritando. Então, a emoção relacionada dentro da medicina chinesa, a raiva, a irritação, o estresse, é o elemento madeira, que é a parte de fígado e vesícula biliar. E aí o meridiano, se você pegar o mapa do meridiano, você vai ver que bem aonde ela relata a dor, a queixa dela, e bem aonde ela sentiu dor, a palpação, mesmo ela não relatando dor aqui na região da cervical, é o mesmo caminho do meridiano, aí no ponto VB20, né? Você vai ver que é o mesmo caminho do mesmo meridiano, então a gente está dentro do mesmo canal energético. E aí, nesse caso, depois você dá uma pesquisadinha para ver a localização certinha, você pode utilizar muito o ponto VB21, porque esse ponto é um ponto que ajuda a acalmar, né, acalmar o ti do fígado, a energia do fígado, principalmente nesses casos, porque a gente tem outros pontos melhores para fígado, mas a gente pode associar o local da dor junto com o fundamento da queixa dela, porque você vai estar trabalhando com um ponto dentro do meridiano da vesícula biliar. E esse ponto VB21 é muito bom para relaxar essa musculatura de trapézio, eu considero ele um dos principais, e principalmente quando o nosso cliente, ele está irritado, ele está nervoso, ele está estressado, a gente consegue uma resposta muito boa no sentido de acalmar a pessoa também, né? Só que esse ponto é um ponto que a gente tem que tomar cuidado quando a gente atende grávidas, tá bom? Quando a mulher está gestante, esse ponto pode ser estimulante para o parto. Então, esse é um ponto excelente para trabalhar também a mulher quando ela já está em tempo de ganhar o bebê. A gente pode estimular esse ponto, ele é muito bom para estimular o parto. Então, ou seja, se você vai atender uma gestante e não está em tempo de ter o bebê, então você tem que saber usar esse ponto. Não é que não possa utilizar esse ponto quando a mãe está gestante e está com dor nessa região. A gente até pode, mas tem que saber usar. Então, quem não sabe, não pode usar, porque você pode estimular ela a entrar em trabalho de parto. É claro que não é somente esse ponto, mas eu considero ele um dos pontos muito bons para induzir. Na verdade, para induzir ela a entrar no momento do parto, né? Não é para acelerar, não, é para estimular ela entrar em trabalho de parto, né? Então, é um ponto bom para desestressar, mas tem que, quando for para gestante, quem não tem o conhecimento e não sabe qual o tipo de estímulo pode dar com o shiatsu, daí eu recomendo não usar, tá bom? Certo. A explicação da sua dúvida que você disse, eu não entendi por que na palpação ela sentiu mais dor em outro ponto que não a dor no local da queixa dela. E a resposta que eu te dou, ela sentiu dor em outro ponto porque a gente está falando do mesmo caminho, do mesmo meridiano, que é o meridiano da vesícula biliar.
Uhum. Entendi. Entendeu? Entendi. Como é que eu poderia estar falando isso de uma forma diferente, não sei, de uma forma que os clientes entendessem que eu conseguiria estar fazendo esse tipo de trabalho? Tipo, se eu fosse fazer na minha rede social alguma coisa relacionada a isso. Como é que eu poderia estar abordando um assunto para eu entrar nesse detalhe, nesse tipo de terapêutica? Aí, nesse caso, você precisa ser uma profunda no assunto, né? Ou com shiatsu, né? Se você tiver o conhecimento do shiatsu, você consegue já entender isso que eu acabei de te explicar. Na verdade, daí, quando você fala em divulgação, você divulgaria o seu trabalho dentro de shiatsu terapeuta, por exemplo. Não entraria só no massoterapeuta, não. Se você trabalha, o carro-chefe da sua terapêutica manual é o shiatsu, daí você divulga o shiatsu. Por exemplo, vamos supor, você trabalha com massagem relaxante, você trabalha com shiatsu, você trabalha com drenagem, aí eu te perguntaria assim, dentro de tudo que você faz hoje, o que você tem mais propriedade, mais conhecimento e mais segurança e você dá um melhor resultado para o seu cliente? É isso que você tem que divulgar com foco em rede social. Entendi. Relaxante, no caso. Então, hoje, se você não está tão aprofundada no shiatsu, nem fala disso. Não, hoje é relaxante. Eu então, adoro. Dentro das redes sociais, você vai postar o foco para relaxamento muscular. E aí você trabalha os benefícios sobre uma massagem relaxante, os cuidados que tem que ter, em que pode colaborar com o cliente que nos procura, o que a massagem relaxante oferece para o paciente que procura pela relaxante. Quais são os benefícios dela? O que ela pode esperar dos resultados da relaxante? Que é o que você consegue entregar no seu trabalho. Uhum. Uma outra coisa que eu lembrei em relação ao caso que você me perguntou, você falou assim para mim. Ela tem uma dor na cervical que irradia para os braços. Então, o sintoma de irradiação significa que, de alguma forma, a gente tem a parte do nervo envolvida, porque ela só vai sentir essa dor irradiada porque tem alguma coisa acontecendo em alguma parte, alguma coisa que está prejudicando o nervo. E aí, simplesmente, quando a gente tem uma contração muscular muito grande, e aquela contração, ela comprime o nervo, ela pode sentir uma dor irradiada. Não necessariamente o paciente, ele pode ter, por exemplo, uma patologia na coluna, como uma hérnia de disco, que esteja comprimindo o nervo da cervical e ela está sentindo uma irradiação. Na verdade, vou retomar. Como a sua paciente ela está sentindo uma irradiação de dor para o braço, nesses casos, o que a gente tem que ficar atento? Se existe um comprometimento neural ou não. Por quê? Porque irradiação de dor é sinal de não exatamente um comprometimento, mas que está acontecendo alguma coisa que está envolvendo o nervo. E aí você pensa que uma contratura muscular pode comprimir o nervo e aí ter o sintoma de irradiação da dor, mas também quando o paciente tem um acometimento neural por uma patologia, ele pode apresentar esse mesmo sintoma. Então, por isso, muito importante saber fazer a avaliação do paciente para saber se ele tem ou não tem um acometimento neural. E aí, uma outra coisa, nossa, eu ia te falar uma coisa importante e fugiu. Espera aí que eu vou voltar.
E uma outra coisa importante é que quando o paciente ele começa a ter perda de força, por exemplo, eu vou pegar o copo e parece que faltou força, deixei o copo escorregar. Quando o paciente começa a apresentar sintomas de perda de força ou perda de sensibilidade em membro superior, né? Quando a gente tem um sintoma de radiação e associado com isso ele tem perda de força, perda de sensibilidade, daí super precisamos pedir para que esse paciente vá ao médico e procure por um neurologista. Porque quando o paciente começa a ter a perda de força ou perda de sensibilidade em alguma parte do corpo, isso nos indica um acometimento neural. Bom saber que eu havia associado essa dor no braço que ela refere pelo movimento repetitivo, porque ela é micropigmentadora. Então, ela trabalha o tempo inteiro assim, movimentando o braço. Então, eu associei isso daí com isso, né, porque ela não tem dormência. Vou te fazer uma pergunta. Eu vou te fazer uma pergunta. Uma coisa é, o paciente tem dor no trapézio e também tem dor no braço. Isso é uma coisa. Isso não é dor irradiada. Agora, quando ele sente uma dor, por exemplo, aqui, e ele sente que essa dor, ela é como se fosse uma dor que começa num lugar e ela continua. Isso é dor irradiada, é diferente. Isso, porque você mexe aqui, ela reclama que responde no braço. Você mexe no braço, responde aqui. Mas ela só sente a dor irradiada na palpação ou mesmo sem palpar ela sente a dor irradiada? Mesmo sem palpar, no dia a dia. Ela diz que amanhece e anoitece. Ah, entendi. Então, mesmo sem palpar, ela tem a dor irradiada. Então, então vale a avaliação mais afunilada para ver se ela tem um comprometimento neural ou não. Porque, por exemplo, se a paciente tivesse uma dor reflexa, ou seja, quando você palpa o ponto, ela sente uma dor que caminha. Aí é uma chance menor de ter um comprometimento neural. Porque ela não tem a dor irradiada no dia a dia, ela só sente a dor reflexa, está refletindo. Quando você aperta um ponto, ela sente a dor refletir para o braço. Aí isso é uma coisa. Agora, se ela relata, eu sinto dor aqui, e ela desce, ela irradia para o braço, aí é dor irradiada. Aí a gente já tem que ficar mais atenta com o acometimento neural. E ela amanhece e anoitece, diz ela que é constante. Avalia ela se ela tem perda de sensibilidade ou perda de força, né? Que eu acredito que não. Mas ainda assim, mesmo o paciente não tendo perda de força e não tendo perda de... Quando tem perda de força, perda de sensibilidade, não tem jeito. Vai ao médico. Agora, mesmo ela não tendo perda de força e perda de sensibilidade, ainda assim ela pode ter um acometimento neural, por exemplo, uma hérnia de disco que esteja pinçando o nervo. Entendeu? Entendi, porque ela até então, ela diz que não tem, assim, nenhum diagnóstico de médico nenhum. Em relação óssea, não tem? Mas presta atenção nisso que eu estou te falando. Quando o paciente tem uma perda de força e sensibilidade, é o indicativo de um acometimento neural. Mas, mesmo que o paciente... acometimento neural, eu não digo... Uma coisa é quando você tem uma lesão mesmo, a nível de neurônio motor, que começa a ter um dano maior para o paciente, né? Mas, por exemplo, se a paciente tem uma hérnia de disco e essa hérnia, ela está pinçando, pegando no nervo, ela pode ter esse sintoma.
E aí, a gente não está falando de uma dor nas costas, a gente está falando de tratar uma hérnia de disco. Ou melhor, deixa eu corrigir. A gente está falando de uma dor na coluna, né? Mas que é uma patologia que merece um cuidado maior. Não é somente uma dor nas costas por uma contração muscular. É diferente. O peso da responsabilidade de nós terapeutas de tratar uma dor irradiada por uma contração muscular é muito mais simples do que você pegar uma paciente para tratar uma dor irradiada porque ela tem uma hérnia de disco. O foco de terapêutica é um pouco diferente, tem coisas que são diferentes. Entende? Consegui clarear alguma coisa para você? Sim. O shiatsu é uma terapia que eu não tenho conhecimento profundo dele, eu estudei, mas estudei assim de uma forma que eu posso dizer que superficial. Não consigo ter ele, não consegui memorizar o certo ele, entende? E até mesmo porque, como eu nunca tinha posto em prática, então é uma coisa que eu ponho muito pouco, uso muito pouco, né? Porque, que nem eu tô falando, a terapêutica eu atendo muito pouco, então uso muito pouco. Aí agora que eu tô tentando me aprimorar. Mas, assim... Pode perguntar. Assim, eu não sei se a finalidade dele é só essa, só a terapêutica, ou se com o shiatsu eu posso, tipo, trabalhar uma relaxante também? Não, só a terapêutica mesmo. Deixa eu te falar, vamos mudar, então, o termo que você utiliza. Um relaxamento é terapêutico, né? Mas eu entendi a sua pergunta. Você associa o terapêutico com tratamento para casos mais sérios, né? Isso, dores, tipo dores, né? Mas você provocar um relaxamento geral no cliente, isso é terapêutico, tá bom? Isso também é um resultado terapêutico. O shiatsu, ele não serve somente para tratar dores, ele serve também para provocar um relaxamento no paciente. A base do shiatsu, qual é o fundamento, qual que é o objetivo, né, do shiatsu? É trazer o reequilíbrio do corpo. Então, o shiatsu, ele tem os mesmos fundamentos que a acupuntura. Com a acupuntura, a gente não consegue tratar dor? Sim. Mas também com a acupuntura a gente não consegue relaxar um paciente de uma forma geral, não só falando muscularmente falando, mas como um relaxamento mental, um relaxamento, um acalmar o paciente, a gente não consegue também na acupuntura? Dizem que sim, né? Eu não sei, porque na minha mente não faria isso, porque você sente dor, agulhas. Não, o agulhamento, ele pode ser sem dor também, né? Mas a terapêutica no benefício do shiatsu envolve também os mesmos benefícios que a acupuntura promove, só que a gente não utiliza agulhas. Sim, aí agora, em relação ao shiatsu. O shiatsu também eu corro o mesmo risco de eu aplicar uma técnica no meu paciente e lesionar algum nervo, algum órgão? Se a gente está falando de toque... Os pontos. Lesionar algum nervo, lesionar algum órgão, você está dizendo, né? Isso, porque como ele mexe em órgãos... Eu diria para você assim, que quando a gente fala de casos graves, qualquer técnica, qualquer terapêutica que a gente aplica, requer mais cuidados, e tudo tem aquilo que é contraindicado, que é indicado, que você tem que ter mais cuidados, né? Assim como na acupuntura, assim como na drenagem, assim como na massagem relaxante.
Existem indicações, contraindicações e cuidados, o shiatsu a mesma coisa. Uhum. E eu posso associar o shiatsu com que outra técnica? Todas. Todas? Ah, muito bom. Todas. Sim, porque eu achei que o shiatsu, você aplicava só o shiatsu, você não podia associar outras manobras, tipo um deslizamento, alguma coisa para ajudar, entende? Não, não. Tipo, se eu vou, como é que eu falo? Eu vou tratar uma dor miofascial, que é das fáscias, dos músculos. Com o shiatsu eu consigo? Então, essa questão de quando a gente tem, por exemplo, a síndrome miofascial, né? Quando a gente está falando de fáscia, como no shiatsu, né? Por exemplo, se você pensar numa técnica de liberação miofascial, quando a gente está fazendo uma liberação miofascial, você não está trabalhando só a fáscia. Quando você aplica o shiatsu, você está fazendo uma pressão no músculo, mas o músculo é envolvido pela fáscia. Não dá para falar que o shiatsu, ele não é uma técnica focada para a liberação miofascial, mas impossível você aplicar uma pressão do shiatsu e não atuar dentro da fáscia também. A mesma coisa, o shiatsu, ele não tem um foco e uma terapêutica como uma drenagem linfática. Mas impossível também você dizer que quando você faz um shiatsu você não drena, porque você consegue ver que drenou, mesmo não fazendo uma drenagem. E é possível direcionar o shiatsu também para fazer uma drenagem. Eu estou falando de uma forma geral. Se você pegar uma parte do corpo e aplicar o shiatsu, de qualquer maneira ele vai trabalhar a face, de qualquer maneira ele vai trabalhar no músculo, de qualquer maneira ele vai trabalhar uma drenagem, mesmo que você não tenha esse objetivo na terapêutica. Ele vai interferir nisso, entendeu? Não de maneira focada, mas ele vai colaborar com isso também. Agora, dentro do shiatsu, existe formas de você se trabalhar o shiatsu com toques, com tipos de toques, e com pontos que você consegue, por exemplo, fazer uma drenagem de membro inferior sem fazer a drenagem linfática. Isso também é possível. Gostei. Eu tenho... Uma cliente me procurou porque ela tem problema de veias. E o médico pediu para ela fazer drenagem linfática por 6 meses. Depois que ele fez a Doppler. Eu não vi ela ainda. Eu vou ver ela, eu acho que sexta-feira, se eu não me engano, que eu marquei com ela para ver, conversar, avaliar certinho, né? Porque eu preciso ver. Você sabe me dizer. Você não atendeu ainda, né? Não o que acontece? Primeiro a gente tem que entender que tipo de problema que ela tem, né? De veias. Esse é um ponto. E aí, quando a gente fala dentro de drenagem linfática, é que tem que fazer uma avaliação geral. Na avaliação geral, eu me sinto mais segura em dar uma resposta mais segura, mas, superficialmente falando, uma paciente que tem problema de veias, dentro do shiatsu, da medicina chinesa, isso está associado com uma deficiência do baço. E aí ela pode, sim, ter mais retenção de líquidos, mas não é somente o baço, tá bom? Tem que mapear melhor, porque pode ter outras coisas envolvidas. Eu estou falando superficialmente, tá bom? Sim. Mas essa paciente, dependendo do diagnóstico, o fato dela ter um problema em veias, se você atuar com ela somente com a drenagem, você seca gelo. Quando ela faz drenagem, ela melhora, e quando ela para de fazer a drenagem, ela para de melhorar. Por quê? Porque você não está tratando a raiz, você não está tratando a causa do problema dela.
A atuação tem que entender a patologia, o desequilíbrio dela, para poder determinar a terapêutica mais direcionada para que não seja uma terapêutica mais paliativa, né? Momentânea, vamos dizer assim. Enquanto faz drenagem, ela melhora. E depois, quando ela não faz drenagem, o inchaço dela volta. É porque não está... quando isso acontece, é porque não está tratando a causa. A relação da maca para nós, a maca que a gente trabalha normal, ela tem que ser muito baixa para fazer os shiatsu ou normal, altura normal para nós? A maca para trabalhar com os shiatsu, eu indico uma maca numa altura menor do que, por exemplo, com quem trabalha somente com drenagem linfática. Teria que ser baixa, no caso. Por quê? Para facilitar o movimento. Porque, assim, na verdade, né, você consegue aplicar o shiatsu de qualquer jeito. No chão, na maca alta, na maca baixa, o terapeuta, ele se adapta ao ambiente que ele tem no momento para atuar. É possível. Só que, assim, como saúde de coluna e de preservar o terapeuta, existe uma altura ideal, de acordo com a altura de cada um. Por quê? Porque na técnica do shiatsu, para que você não se canse, você utiliza o peso do seu corpo, você não fica fazendo força. É o peso do seu corpo que vai, não é força que a gente exerce. Tem algum outro caso que você lembra, que você chegou até tal ponto e você falou, queria ter entregue mais, assim, alguma coisa que você possa... O que mais que eu poderia ter feito? Tem, que eu mandei ela para o médico. Eu não mexi mais. Ela chegou para mim, ela veio com... Ela estava reclamando de dor assim também. Porém, quando eu comecei a tocar nela, não tinha lugar que essa menina não sentia dor. No braço, então, ela não deixava eu tocar no braço dela. Aí, o que eu fiz? Eu mandei para o médico, eu falei, você não consegue deixar eu tocar no seu braço, então eu não posso, não tenho como te ajudar, eu não consigo te ajudar. Mas quando você diz, quando eu tocava nela, a região que ela sentia dor, não tinha lugar que eu não podia tocar, que ela não sentia dor, mas não no corpo todo, tipo nessa região. Não, eu tocava, no braço ela não deixava nem tocar, o braço era intocável mesmo. Aí você ia para a região do pescoço, doía, mas você conseguia tocar. Você ia para a região da escápula, doía. Se você colocasse por baixo da escápula dela, ela sentia tanta dor que faltava o ar. Aí eu parei. Mas, falei, por exemplo, não era a mesma dor que, por exemplo, em membros inferiores, nas pernas, na coxa? Ou você nem chegou nessa parte? Cheguei. Quando eu tocava no pé, ela disse que subia reto na coluna e ia parar lá na nuca. Então, não tinha lugar que eu tocasse nessa criatura que ela não sentia dor. Eu fiquei assim, sabe? Foi com medo. Falei, meu Deus, vou tocar em algum lugar aqui, em vez de eu melhorar, eu vou piorar. Então, nesse caso, me parece ser uma paciente que tem uma sensibilidade muito grande ao toque, né? Então, quando é assim, a gente tem que adaptar a manipulação do tipo de massagem que a gente está aplicando e também fazer uma avaliação dentro do emocional dessa paciente. Não, o emocional dela complicadíssimo. Ela é depressiva, toma medicamento, estava no processo de separação, então estava bem bagunçado mesmo. Só que eu fiquei preocupada foi com a história do braço, porque ela não deixava nem eu tocar nele, e era o que ela mais sentia. E quando você fala, a história do braço, ela não deixava nem eu tocar, aí quando é uma sensibilidade muito grande, a gente tem que avaliar se existe um processo inflamatório também. Olha, inflamatório poderia ser, porque ele era bem quente, né? Quando você pegava assim devagar,
delicadamente, era bem quente, e aí você percebia que estava, tipo, meio que enrijecido, não tem? Aí eu falei para ela, falei, não, a melhor coisa é você procurar um médico, ver o que que ele avalia, o que que ele acha, ele vai te Porque, pedir coisa, depois você pelo que eu volta. estou entendendo do que você está me falando, existia uma sensibilidade muito grande geral no corpo, mas no braço era uma sensibilidade maior, né? Então, se a sensibilidade do braço era muito maior e você sentiu o local quente, pode existir sim uma possibilidade muito grande de estar num processo inflamatório muito grande, e aí a gente tem que entrar com uma terapêutica que trabalhe com a inflamação, no combate à inflamação. Porque se você faz massagem num local inflamado, daí vai inflamar mais ainda e a dor dela acaba piorando mais. A terapêutica tem que ser focada para a inflamação. Mas essa sensibilidade do corpo todo, por isso que eu te falei, eu associo mais com uma questão emocional. Porque ela falava para mim que ela não sabia mais da onde começava a dor e para onde ia. Mas é assim, eu imaginei depois, eu sozinha analisando, eu pensei que, assim, devido ao emocional dela estar muito bagunçado, digamos, eu acho que estava influenciando no corpo, que ela estava muito abalada. Eu te afirmo que sim. Tanto é que você não tinha, né, me falado que ela estava com problema emocional, e eu falei, nesse caso, a gente precisa avaliar o emocional dela também. Não, porque ela trabalha com movimentos repetitivos o tempo todo, como diz ela, trabalha no computador o dia inteiro, sim, mas não era só por esse motivo. Ele poderia estar dolorido e tudo, mas eu acho que mais que afetou... No braço, eu acho que ela tinha uma inflamação. No braço, uma inflamação, e essa sensibilidade geral toda, uma coisa psicossomática do emocional dela. Então, tá ótimo. Muito obrigada. Certinho. Um beijo. Ótimo dia para você. Para você também.